sentença já foi proferida. Saia de casa e cruze o tabuleiro pedregoso. Só lhe pertence o que por você for decifrado. Beba o fogo na taça de pedra dos lajedos. Registre as malhas e o pelo fulvo do jaguar, o pelo vermelho da sussuarana, o cacto com seus frutos estrelados. Anote o pássaro com sua flecha aurinegra e a tocha incendiada das macambiras cor de sangue. Salve o que vai perecer. O efêmero sagrado, as energias desperdiçadas, a luta sem grandeza, o heróico assassinado em segredo, o que foi marcado de estrelas. Tudo aquilo que depois de salvo e assinalado será para sempre e exclusivamente seu. Celebre a raça de reis escusos, com a coroa pingando sangue. O cavaleiro em sua busca errante, a dama com as mãos ocultas, os anjos com sua espada e o sol malhado do divino com seu gavião de ouro. Entre o sol e os cardos, entre a pedra e a estrela, você caminha no inconcebível. Por isso, mesmo sem decifrá-lo, tem que cantar o enigma da fronteira, a estranha região onde o sangue se queima aos olhos de fogo da onça malhada do divino. Faça isso sob pena de morte, mas sabendo desde já que é inútil. Quebre as cordas de prata da viola. A prisão já foi decretada. Colocaram grossas barras e correntes ferrujosas na cadeia. Ergueram o patíbulo com madeira nova e afiaram o gume do machado. O estigma permanece. O silêncio queima o veneno das serpentes e, no campo de sono ensanguentado, arde em brasa o sonho perdido, tentando em vão reedificar seus dias para sempre destroçados. Eu não sei se você já reparou, aquilo é um poema. Aquilo é um poema. E eu escrevi aquele poema consciente do que estava escrevendo. Quer dizer, até o ponto em que a gente é consciente. Porque, se você olhar bem, ali está todo o núcleo da Pedra do Reino. Tá certo? Então, aquilo ali, para mim, é o capítulo mais importante da Pedra do Reino. É aquele que se chama A Visagem da Moça Caetana, porque ele contém uma exposição do centro vital do romance e uma exposição que aí foi com certeza involuntária. Aquilo é como que uma súmula de toda a minha literatura. Tudo que eu procuro com a minha literatura, quando ela diz assim, você está tentando, em vão, reedificar seus dias para sempre destroçados. É isso, mais ou menos, que eu tento na literatura. Meus irmãos eram homens, eram 4, comigo 5 homens. O primeiro
chamava-se Saulo, o segundo chama-se João, o terceiro chamava-se Lucas, o quarto chama-se Marcos. Por esse motivo, pensou-se em me colocar o nome de Mateus, que é outro dos evangelistas. E depois, um nome do qual eu gosto muito, Pedro. Me chamei durante alguns dias Pedro. Acho que saiu até a notícia no jornal, meu nome como Pedro. Depois meu pai se fixou na escolha de Ariano, que é o nome de um santo quase desconhecido, não, acho que é obscuro e desconhecido. Ele foi um funcionário elevado na administração do Egito e converteu-se ao cristianismo, motivo pelo qual foi martirizado. O Suassuna veio nas águas do movimento nativista que deu origem à independência do Brasil. A família do meu bisavô é originária de um engenho chamado Suassuna, o engenho Suassuna, aqui em Pernambuco. E o ramo da nossa família, que era desse engenho, era chamado os Suassunas por causa do engenho, mas era um apelido, uma alcunha. Mas o meu bisavô adotou como nome. Evidentemente, esses assuntos aí em torno dos acontecimentos de 30 mexem muito com Ariano. No que se relaciona, no que se refere à tia Ritinha, era com a ideia de afastar os filhos e todos nós dessa senda clássica aqui no sertão, das vinganças, por resposta familiar aos episódios mais agudos. Ela fez isso serenamente, sem nenhum espaventamento, sem na minha conta teve a verdadeira coragem, na ânsia de proteger os filhos e os parentes mais próximos dessa atmosfera que era muito frequente acontecer no sertão antigo, né? E a compreensão do gesto dela, articulada com meu pai e os outros irmãos dela, só fez ela crescer mais. Na minha admiração E hoje em dia, nessa postura de administrador dessa saudade, eu prefiro mesmo que a gente não continue conversando sobre isso. Tá certo? A personalidade de escritor dele se formou muito com essa tragédia, se desenvolveu muito com essa tragédia, como que tocou as fibras mais importantes do coração dele. Olha, é difícil a gente dizer porque um escritor sublima as coisas. O autor, o pintor, sublima. O sujeito, o pai dele morreu assassinado, ele vai pintar, não pinta o pai sendo assassinado, mas o pai assassinado está ali. De forma que essa tragédia da família do Ariano deve ter refletido muito na literatura dele.
Nos livros ele é ele, mas ele é também o fruto de todo o ambiente onde ele se criou e do qual foi vítima. Por isso que quando eu analisei a poesia dele, o título O Pai, o Exílio e o Reino, eu procurei, na leitura que eu faço dos poemas, são os 3 temas predominantes, né? O pai, quer dizer, a morte do pai e a ausência do pai. O exílio, porque na verdade você tem um escritor que sai do sertão e vai para a cidade grande, e o mundo literário dele, o universo literário dele é o sertão, então ele está exilado, né? Esse exílio também é o exílio nosso, ele tem uma visão cristã do mundo, então o próprio exílio do homem aqui, né, nessa passagem efêmera sobre a terra. E o reino, porque existe sempre aquela perspectiva de redenção, né? Esse reino tanto é o reino da infância, o reino da Acauã, como é também a perspectiva de um reino futuro, em que ele talvez se reencontrasse com o pai. Aqui morava um rei quando eu menino. Vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre o meu destino pulsava junto ao meu seu coração. Para mim seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia eu me vi como um cego sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima, eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo acesa, espada de ouro em pasto ensanguentado. Ariano, ele sempre declarou que a poesia era a fonte profunda de tudo que ele escrevia. Quer dizer, ele sempre declarou que ele era fundamentalmente um poeta. E me parece que a crítica, de uma maneira geral, não levava essa afirmação muito a sério. Ele começou, o primeiro texto publicado por Ariano foi um poema, né? Ele publicou, quer dizer, ele se iniciou na vida literária através de um poema intitulado Noturno, e que foi publicado no Jornal do Comércio do Recife a 18 de outubro de 45. Quer dizer, ele tinha então 18 anos de idade. E desde então ele continuou escrevendo poesia, ele nunca deixou de escrever poesia. Alguns comentadores da obra de Ariano chegaram a afirmar que essa obra poderia ser dividida em 2 etapas, ou em 2 fases. A fase de escritura teatral, a fase de escritura romanesca, né? Eu discordo completamente. Quem conhece mais aprofundadamente a obra dele percebe que, na verdade, não existem fases. Ele sempre se dedicou quase que simultaneamente à poesia, ao teatro e ao romance. Ariano é autor e personagem do seu teatro. Ele é autor e personagem do seu romance. Ele é a pessoa Ariano e é o personagem Ariano. Ele é um personagem, né? Com aquelas maluquices todas, né? Aquelas santas maluquices, aquelas doidices admiráveis, não é? Aquele sentido de obsessivo de preservação dessa realidade que ele enriquece sem deformar, que ele dá a vestimenta poética sem deformar, enfim, vou insistir, recria enriquecendo o real pela via poética. É tão poético que pedra para ele é sono, é a pedra do sono, é a pedra para dormir, né? O rio que é o leito de areia no sertão, é uma fonte de vida
não é uma fonte de morte. E quando a morte na obra do Ariano, ela é uma morte estupenda, como é a morte. Eu penso que na literatura brasileira tem dois momentos de morte e que são muito interessantes. São as mortes dos cachorros. Da cachorra-baleia, na obra de Graciliano, e dos cachorros do Alto da Compadecida. Isso é de uma sublime poesia, de uma beleza. Eu acho fascinante. Não é difícil a gente identificar na obra de Ariano como ele transita facilmente entre o erudito e o popular. Isso não é à toa, porque Ariano teve acesso, desde criança, a uma biblioteca muito rica, que era a biblioteca do pai dele, de João Suassuna, que era um advogado, um intelectual. Foi uma influência fundamental, a biblioteca que ele nos deixou. Foi nos exemplares de livros deixados por ele que eu li pela primeira vez os livros de Eça de Queiroz, principalmente A Cidade e as Serras e A Ilustre Casa de Ramírez, o Mandarim, também A Relíquia. Li pela primeira vez Os Sertões no exemplar que pertenceu a ele, a meu pai. A Carne, de Júlio Ribeiro, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. E sim, eu me esqueci, entre as leituras da infância e da adolescência, um livro que foi muito importante para mim, que foi um livro chamado Escaramuche, de um escritor chamado Rafael Sabatini. Agora, logo depois comecei a ler, digamos, algumas obras da literatura mais convencional e tradicional, não é? Eu li com grande encanto o Dom Quixote, de Cervantes, os 4 maiores livros de Dostoiévski, né? Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. E li também algumas as peças de Calderón de la Barca, mas essa foi uma leitura posterior. Aí eu já li aos 19 anos, foi quando eu li Calderón de la Barca pela primeira vez. Paralelamente a isso, Ariano vivia no sertão. Então ele via a passagem dos circos, não é? A montagem de peças populares nos circos, não é? Personagens que marcaram muito o imaginário de Ariano. Tanta escola pública que tem neste Brasil. Primeiro analfabeto, depois escola pública. Pública. Palhaço Gregório desempenhou um papel muito importante na minha vida, né? Ele era o grande palhaço do Circo Stringini, que era o circo que ia lá a Taperoá. Eu fiquei de tal maneira agradecido a Gregório, que eu não sei se vocês repararam, mas no Alto da Compadecida eu coloquei um palhaço para representar o autor. Porque eu considero o palhaço a figura típica, emblemática do ator.
a estrela, o esplendor mesmo do circo é o palhaço, porque você pode ter tudo, ter os malabaristas, ter os trapezistas, leões, tudo, animais, as feras, né? Mas sempre aquela expectativa do palhaço. Quando entra o palhaço, aí a magia se completa, se transforma. Porque o palhaço é a alma do circo. Na língua do pinto. Bora. Vou falar na língua do pinto, hein? Língua de pinto, 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 língua de pinto. Ei, rapaz! Você tem que falar no idioma do pinto. Idioma do pinto, idioma do pinto, idioma do pinto, idioma do pinto, idioma do pinto. Tem que piar, meu amigo. Na época do circo Mambembe mesmo, não tinha esses carros de som, né? Não tinha esses trio elétrico que nós temos hoje, né? Então, quando o circo chegava, no primeiro dia de espetáculo, a gente chamava 10, 15 meninos e o palhaço ele marcava o menino com X, né? Aí saía na rua gritando, né? Aí o palhaço ensaiava os meninos, começava logo do ensaio, né? Diziam, arrocha negada, e uma meninada gritava, mais um pouquinho, Aí ele começava, Pompeu, Pompeu, tua mãe morreu. E a cabeça do palhaço urubu comeu. E olha a moça na janela, tem a cara de panela. E o que é que o palhaço tem? Oi, eu vou ali e volto já. Oi, cabeça de bode, não tem que chupar. Eu vou comer maracujá, perna fina no meio do mar. É uma coisa meio surrealista. E ele, quando ele terminava de dizer, ele dizia, a coxa negrada da canela suja. Aí os meninos gritavam, ei, afrouxa, ei, a coxa, ei, afrouxa, ei. Então eu cheguei a identificar esses 3 arquétipos que informam esse personagem, que são o profeta, o palhaço e o rei. No meu entender, essas 3 dimensões, elas pulsam simultaneamente na vida e na obra de Ariano, na vida e nas ideias dele. Não é que em um certo momento só uma das dimensões exista em detrimento das outras. Ao contrário, as 3 pulsam simultaneamente e informam a dinâmica e a eterna mudança da obra de Ariano, e talvez por aí isso explique um pouco a eterna contemporaneidade da obra dele. Eu acho que em todos nós existem esses 2 hemisférios, tá certo? Eu coloco no hemisfério rei, que eu sempre complemento com o profeta, do mesmo jeito que no palhaço eu complemento com o poeta. Eu acho que no hemisfério estão o poeta e o palhaço, no outro estão o profeta e o rei. Nesse hemisfério do rei, eu acho que a gente, nesse hemisfério está situado o que o homem tem de melhor e de mais elevado em si mesmo. Agora, eu lembro sempre o seguinte, se a gente se apega muito a isso, se a gente se apega muito a essa parte, a gente começa a se levar excessivamente a sério, o que não é muito bom. Então, eu, pelo menos, procuro fazer isso. Quando eu vejo que eu estou me levando excessivamente a sério, o palhaço que eu tenho dentro de mim dá uma cambalhota e eu faço uma careta para o rei e por aí, através do humor, eu procuro me livrar daquela carga excessivamente pesada do profeta e do rei. De cientista, de professor, jornalista, de sábio, artista e de louco, veneciano e barroco, de rei, mendigo e profeta. A sua rima completa a beleza do seu cântico, apaixonado e romântico, assim é todo poeta. De pescador e vaqueiro, de eleitor e político, de analista e de crítico, de crente e de cachaceiro, de santo, de macumbeiro, de turista e vendedor, humorista e escritor, cangaceiro e tangerino, adulto, velho e menino.
cantador. O poeta cantador consegue na cantoria falar de mitologia, de história de amor, de alegria e de dor, dele próprio menestrel, do soldado ao coronel, de príncipe o reino encantado, do presente e do passado, e registrar no cordel. Cordel na alma da gente é história, sentimento, fonte de conhecimento que vive sempre presente. Raio de luz reluzente, folclore e literatura, é ciência e é cultura, jornalismo, educação. Pra quem quer informação, o cordel também é cultura. Na minha opinião, as duas raízes mais importantes da cultura brasileira são a raiz barroca e a raiz popular, que às vezes, aliás, se encontram. Eu não sei se vocês sabem disso, mas uma das estrofes principais usadas pelos cantadores e poetas populares do Nordeste é a mesma usada pelos grandes poetas barrocos do século de ouro espanhol. É a 10ª que Calderón de la Barca usava e que os nossos cantadores usam. Então eu herdei, ao mesmo tempo, do barroco e do popular, eu herdei essa visão do mundo como um teatro ou um circo. Porque no meu universo, o circo e o teatro formam uma coisa só. O grande pensador barroco brasileiro, Matias Aires, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, repare que reflexão extraordinária. Que são os homens mais do que aparências de teatro? Que são os homens mais do que aparências de teatro? A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. Ninguém escolhe o seu papel. Cada um recebe o que lhe dão. Aquele que sai sem Fausto nem cortejo, e que logo no rosto indica que é sujeito à dor, à aflição e à miséria, esse é o que representa o papel do homem. A morte, que está de sentinela, numa das mãos segura a foice fatal, na outra o relógio do tempo, e com a foice, de um só golpe certeiro e inevitável, dá fim à tragédia, fecha a cortina e desaparece. Bonito, né? Isso é de Matias Aires. Agora, do outro lado, um cantador que se chamava Luiz de Lira, ele tem um folheto onde ele diz: este mundo é um teatro de nobre e dura beleza. Seu pobre grupo de atores sofre dor, fome, tristeza, mas aumenta as projeções do cine da natureza. Olha que coisa mais bonita, não é? Aumenta as projeções do cine da natureza. É isso que a arte faz, não é? A arte acrescenta com a sua luz as coisas da realidade.
Ninguém pode imaginar o entusiasmo régio que me empolgou quando os cavaleiros desfilaram pela rua, a cavalo, com os matinadores levando à frente as bandeiras dos 2 cordões, uma azul, outra encarnada. Explicaram-me que os azuis iam disputar troféus com os vermelhos e que eu devia escolher para mim um dos 2 partidos. Disseram-me que o cordão azul era a cor de Nossa Senhora e o encarnado a do Cristo. Mas tia Filipa, que por ser devota de Nossa Senhora da Conceição era do azul, me disse logo que eu não fosse nessa conversa não, porque o cordão encarnado era do diabo. Espantei-me de que uma cor só, o vermelho, pudesse ser ao mesmo tempo do Cristo e do diabo. Só depois de adulto, aprofundando meus conhecimentos religiosos e astrológicos e estudando o catolicismo da Pedra do Reino, foi que descobri como essa noção é profunda, zodiacal e estrelar. Mas isso foi depois, e fica para depois. Olhe, eu na década de 50, eu tentei escrever uma biografia de meu pai, mas não consegui levar adiante. E eu cheguei a tentar, ia se chamar Vida do Cavaleiro, Vida do Presidente Suassuna, Cavaleiro Sertanejo. Era o título da biografia que eu ia fazer dele. Mas aí eu não consegui. Aí eu tentei escrever um longo poema sobre ele. Chamava-se Cantar do Potro Castanho. Mas eu também não consegui. Já dava um distanciamento maior. Aí eu deixei aquilo para lá e pouco tempo depois eu comecei a tomar as notas, as primeiras notas, para aquilo que seria depois o Romance da Pedra do Reino. Só depois de eu concluir a 3ª versão, que é aquela que foi publicada, é a 4ª ou 5ª, foi que minha irmã Germana, lendo, me chamou a atenção para o fato de que alguma coisa da biografia de meu pai e da biografia de pessoas da família de minha mãe estavam lá. Eu então, aí alertado por ela, eu vi que ela tinha razão, eu acentuei um pouco, de maneira que não é que os Quadernos sejam os Suassuna, não é que os Garcia Barreto sejam os Dantas Vilar, mas eles têm alguma coisa das 2 famílias. O que levou, inclusive, a muitas confusões e a interpretações equivocadas sobre posições do Ariano Suassuna, posições políticas e posições estéticas, etc. Muita gente confundiu o Quaderna com o Ariano, né? Então, o Quaderna se dizia um monarquista, então o Ariano necessariamente era monarquista por conta de Quaderna. Quer dizer, começaram a atribuir a Ariano, começaram a dizer que as opiniões de Quaderna, os gostos literários de Quaderna, os gostos estéticos, começaram a confundir essas opiniões de Quaderna com as opiniões de Ariano. Na verdade, Quaderna tem muito de Ariano? Tem. Né? Mas é preciso perceber que ele não é Ariano. Eu recebi a Pedra do Reino, naturalmente. Li, achei que era um livro extraordinário. Mais uma vez, com uma técnica inteiramente nova na narrativa. E o fundo historiográfico que o livro tinha, que também é uma novidade no Brasil, porque o chamado romance histórico no Brasil, em geral, é um romance jornalístico, né? O autor conta os fatos, apresenta os personagens, mas aquilo é uma coisa muito superficial. Ao passo que o Ariano Suassuna inventou um estilo metafórico para descrever fatos reais. E, portanto, ele transportou aqueles acontecimentos da política paraibana e pernambucana para um plano altamente literário, inclusive com grandes discussões teóricas, a menção de livros realmente existentes. O livro todo é construído, então, nesses 2 planos, o realismo mágico e o realismo propriamente dito. O sertão e a ideia do sertão. O sertanejo, não o sertanejo
que cuida do gado no campo, mas o sertanejo como político, como intelectual, porque há 2 intelectuais, ou 3, de grande importância no volume. E o milagre, se é milagre, é que ele tenha conseguido homogeneizar esses diversos elementos que são contraditórios num texto único, num texto realmente coerente e de grande equilíbrio interno. O Romance da Pedra do Reino, ele é um romance todo ilustrado, aquelas ilustrações são ilustrações do Ariano, que ele atribui a um personagem do romance, que é irmão do Quaderno, o Taparica Quaderno, irmão do Pedro Quaderno, que é um gravador popular. Né? E aquelas gravuras, elas fazem parte da narrativa. O Quaderno, ao longo do Romance da Pedra do Reino, ele vai prestando um depoimento ao juiz corregedor. E no decorrer desse depoimento, ele procura lançar a mão das gravuras para corroborar as suas opiniões, as suas afirmações. Então ele pede para que os desenhos, as gravuras, sejam anexadas, né? As gravuras sejam anexadas aos autos do processo. Então há uma intenção explícita aí de complementação, né? do universo literário com o universo pictórico. Agora, em mim, eu continuo a ser um escritor que ilustra os seus trabalhos, porque se você me mandar fazer um desenho, eu não sei fazer, não. Em mim o desenho surge da imagem literária. Uma das qualidades maiores do Ariano como escritor é a autenticidade dele como escritor brasileiro da língua portuguesa. Ele manobra a língua, ele maneja a língua com a graça, com a facilidade e com conhecimento profundo. Você lendo o Ariano, você está vendo um pernambucano falar, um cearense falar, é um nordestino perfeito. Olha, para nós, acho tanto para Ariano como para mim, o sertão é a pátria. A gente, onde a gente nasceu, o que a gente ama, da qual a gente se orgulha, ou fica danado quando as coisas não dão certo, é o sertão. É a pátria comum, é a noção de pátria reduzida. Em vez de ser o Brasil, esse Brasilzão todo, na verdade nós somos nordestinos. O Suassuna tem a virtude de estar muito fincado na terra, o teatro dele está muito próximo, mas tudo que o alimenta é universal. Não só uma crença que é universal, mas o seu espírito é todo voltado, não é, para a humanidade em geral. Então ele sai do que seria um pobre regionalismo, que não é a matéria dele, não é, para fazer uma contribuição excepcional. Ariano não fez do regional um espartilho, né? Ele não tendo caído no caipirismo, que é uma deformação do regional, nem tendo descambado para o provincianismo, que é uma corruptela do que seja província, espírito de província, provincial. Ele não aprisionou o real. Ele fez um processo de recriação, de enriquecimento poético do real. Então é preciso cuidado com a palavra regionalista, no sentido de não torná-la estreita demais. É preciso distinguir, então, um regionalismo muito mais amplo, um regionalismo de ideias, que é o caso do Suassuna, e um regionalismo de observação, por assim dizer, geográfica ou climática, ou o que for, não é? Que este hijo mío
O Dom Quixote era uma obra mais do que nacional, era uma obra local. Agora, ela é universal, porque o homem é o mesmo em todo canto. Se Cervantes pintou daquela maneira genial, extraordinária, o homem da terra dele, e o Dom Quixote é profundamente espanhol, tanto Dom Quixote quanto Sancho. Sancho e Dom Quixote são dois personagens profundamente espanhóis. Só podiam ter nascido na Espanha, não é? Sancho é herdeiro da novela, Dom Quixote é herdeiro da novela de cavalaria e Sancho é herdeiro da novela picaresca. Então, são personagens profundamente locais. Agora, todos dois são universais, assim como a própria novela escrita por Cervantes é universal, por causa da quantidade de sonho humano que tem ali. E o sonho humano é o mesmo em todo canto. Adjunto e trabalhadores, e a voz dos aboiadores do meu pedaço de chão. E o povo do Piauí, Pernambuco, os companheiros, essa festa continua. Olha a terra e olha a lua e vejo a vida dos vaqueiros, o gado. Euclides da Cunha é também meu percursor, como José de Alencar. É recusado ao mesmo tempo pela direita e pela esquerda, e ainda foi membro da Academia Brasileira de Letras, com essa autoridade que o torna indiscutível. Ela nos demonstra no seu tratado Os Sertões que o nosso sertão tem uma face de inferno e paraíso. Acontece, porém, que Euclides da Cunha, por mais genial que fosse, era apenas um precursor meu. Não era astrólogo e decifrador. Nem era o gênio da raça brasileira, de modo que não sabia que, na verdade, a face do sertão é tripla e não dupla. É o inferno, o purgatório e o paraíso. Isso é uma brincadeira que eu tirei ao mesmo tempo com o quaderno, com o Euclides da Cunha e comigo, tá certo? Você sabe que o quaderno é megalomaníaco, não é? Ele tem mania ele então quer se considerar superior a Euclides da Cunha. E como Euclides da Cunha diz que o sertão tem uma face de inferno e outra de paraíso, ele imediatamente achou que devia se mostrar superior a Euclides da Cunha por saber que a face era tripla. Inferno, purgatório e paraíso. Por outro lado, isso era uma brincadeira comigo, porque, de certa maneira, eu estava tentando mostrar uma linhagem da qual eu descendo. Não estou dizendo com isso. Quando eu falo que descendo da mesma linhagem de Euclides da Cunha, não estou dizendo que sou do mesmo tamanho, não. Estou dizendo que sou da mesma família. E uma figura dessa linhagem paterna minha é Dante. Sim, e como a Divina Comédia é dividida em inferno, purgatório e paraíso, eu coloquei isso lá também, numa alusão à divisão em três partes da Divina Comédia, né? Eu parto sempre, para a minha análise do processo histórico brasileiro, eu parto da distinção do Machado de Assis entre o Brasil oficial e o Brasil real. O que aconteceu em Canudos foi que o Brasil real levantou a cabeça lá
o Brasil Oficial foi lá e cortou a cabeça do Brasil Real, como sempre acontece nesses momentos. Como aconteceu em Palmares, como aconteceu na Pedra do Reino, como aconteceu no Contestado. Não é? Quer dizer, então, é por isso que eu acho que o episódio de Canudos é tão significativo, porque ainda hoje, mesmo sem ser nos arraiais do campo, quando eu vejo no cinema ou na televisão a polícia cercando as favelas nas grandes cidades brasileiras, eu vejo nas favelas outros tantos arraiais de Canudos, que estão lá com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. Mas é o Brasil Real que está ali e o Brasil Oficial que está cercando. Então, eu considero o movimento de Canudos como símbolo e como emblema a coisa mais importante que aconteceu. Se você não entender Canudos, você não entende o Brasil. E mais ainda, você não entende nem o que está se passando no mundo. Porque cada um de nós, todos nós brasileiros privilegiados, brancos e poderosos, nós pertencemos ao Brasil Oficial, a gente queira ou não queira. A gente pode nascer no Brasil Oficial e ser formado por ele, como Euclides da Cunha foi, como eu fui. E pode tomar o partido do Brasil Real, como ele tomou e eu tomo. Mas o Brasil Real é o do povo pobre. Então, você na sua casa, você tem na cozinha, no lavador ou no jardim, você tem pequenos arraiais de Canudos. De maneira que é preciso a gente ter muito cuidado quando, na casa de qualquer um de nós, um brasileiro branco, rico e poderoso oprime uma empregada doméstica negra e pobre, é o Brasil Oficial que está oprimindo e explorando o Brasil Real. O movimento armorial começou oficialmente em 1970, todos sabemos, quando Ariano, à frente de um grupo de escritores, músicos, poetas, na Universidade Federal de Pernambuco, no seu departamento de extensão, procurava dar corpo à ideia de se criar uma arte brasileira inspirada nas suas manifestações populares, na sua música, na sua dança, nas suas artes plásticas. Nós ensaiávamos lá na sua casa, o Quinteto Armorial, pelo menos uma vez por semana. Se encontrava na sala de visitas da sua casa para ensaiar. E Ariano não só assistia aos ensaios, como convidava também escritores, poetas, artistas plásticos para que eles também vissem esses ensaios. Então eram ensaios muito ricos de conversas, né, de opiniões. Imaginem vocês que, vez por outra, aparecia Brenan, Gilvan Samico, Marcos Acioli, Maximiano Campos, né, e Ariano sempre presente. Aí eu imaginei congregar um grupo de artistas para que nós juntos nós procurássemos, cada um em seu campo, uma arte erudita brasileira fundamentada na raiz popular da nossa cultura. Essa era a arte armorial. Agora, ao mesmo tempo, com o movimento armorial, eu pretendia fazer do nosso trabalho uma ponta de lança para a gente lutar contra esse processo de descaracterização e de vulgarização da cultura brasileira. Eu acho que a música armorial é um momento precioso no Brasil, em que nós começamos a pensar realmente o Brasil como uma proposta nova de cultura. Naturalmente que quem ouve a música armorial diz: ah, mas essa é a música do livro do Suassuna. Quem lê o Suassuna diz: ah, a música do Quinteto Armorial está aqui dentro, né?
Eu acho que está como o núcleo está. Né? O núcleo está em muitas manifestações artísticas, até na pintura, nas estilogravuras. Né? Eu acho que está a musicalidade que tem na obra de Ariano Suassuna, né? De certa forma existe na música do Quinteto Armorial. Né? E cada vez mais eu tenho notado que a literatura de Ariano ele tenta, né, acrescentar e chegar mais perto do espírito musical. Né? E na literatura a forma de expressão que mais perto chega da música é a poesia. Na época do que foi lançado o movimento armorial, na década de 70, nós éramos muito pequenos. Os que hoje, o mais velho, talvez, entre nós que segue com essa linha do movimento armorial era Antônio Nóbrega, né? E Madureira. Agora, por exemplo, eu, Romero de Andrade Lima, Carlos Newton Júnior, nós hoje pegamos a estética armorial e interpretamos da nossa forma. Para mim, eu não vou para o armorial vai para onde eu for, entendeu? Eu vejo desse jeito. Se eu for para um lado, ele vai comigo, entendeu? Tão natural é essa linha de absorção que eu tenho, né? Porque tudo que que eu fui absorvendo através dos anos, agora está saindo, né? Com a maturidade, né? A outra mais bonita, mas essa já o que eu gosto dela, Alexandre, é essa elevação. Ele disse que os escritores sempre criam um caso de amor e põem na obra e fazem aquilo girar, um livro todo girar ao redor daquilo. E ele não fez assim. Ele casou com o seu caso de amor, né? Que é Zélia. Zélia é importantíssima na vida de Ariano. É a retaguarda. Ele, como um bom cangaceiro que é, ele sabe o que importa uma retaguarda. E Zélia é a retaguarda dele. A retaguarda para a retirada, a retaguarda para ter tranquilidade no avançar, a retaguarda que cuida, movimenta a família e preserva o Ariano. Ele sempre tem um programa no NETV, a meu dia. Muito obrigado para você. Por exemplo, a reação dele quando foi ao Palácio do Governo, em João Pessoa. Uma vez ele foi entrar no palácio, lá no palácio, e estava de manga de camisa. Né? O guarda o impediu. O senhor não pode entrar aqui sem gravata e sem paletó. Ele disse, bobagem, meu filho. Eu já dei até nura aqui. Veja como ele respondeu. Não mencionou o pai, o caminho que ele fez. Veja bem, a gente daqui, a reunião acho que foi aqui. Agora daqui a gente saiu. Foi aqui. Agora depois daqui a gente saiu para um lugar onde tinha um vão assim, com a escada, e a gente passou e tinha uns retratos. Inclusive tem o retrato do meu pai. Tem uma passagem assim, onde tem
uma coisa circular assim, que a gente passa e tem retratos também. Eu acho que o quarto era aqui. Aqui era os armários. Parece que o que eu me lembro é esse aqui. Eu tenho a impressão que Selma apontando é esse que eu me lembro que eu vi. Tinha saída para aqui. Um computador, eu disse, é uma demoralização. No quarto onde eu nasci, tem um computador. Eu tenho a impressão que era isso. Mas não tenho certeza não, mas tenho quase certeza que era isso aqui. De 1904 a 1904. Não é porque a gente falou ali, mas ali está fechado. Solano Lucena. Ele foi auxiliar de Solano Lucena. Agora que estamos O universo ficcional de Ariano, ele gira, quase todo ele gira em torno de Taperoá, né? Então, se você pegar as peças de teatro, algumas declaradamente está lá, que se passa a trama se passa em Taperoá, e em outros você sente o mesmo universo, né, ficcional. O que eu acho mais curioso no Auto da Compadecida é que é uma peça que pode ser assistida por qualquer pessoa, e uma pessoa menos conhecedora da tradição do teatro ocidental ou da tradição do teatro popular vai gostar, e uma pessoa que conhece também vai encontrar ali outras referências que uma pessoa que não tem esse conhecimento não encontrou. Então, naquela aparente simplicidade, né, naquela aparente ingenuidade do texto, existe uma sofisticação de escritor erudito. Eu leria aqui uma fala da Compadecida, não é? Já que o Auto é da Compadecida. Ela diz assim, mas isso é a única coisa que se pode dizer contra ele. E era trabalhador, cumpria suas obrigações nessa parte. Era de nosso lado, e quem não é contra nós é por nós. Aí Manuel, não é, fala o padre e o sacristão. E a Compadecida então replica, é verdade que não eram dos melhores, mas você precisa levar em conta a língua do mundo e o modo de acusar do diabo. O bispo trabalhava e por isso era chamado de político e de mero administrador. Já com esses dois, a acusação é pelo outro lado. É verdade que eles praticaram atos vergonhosos, mas é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. A carne implica todas essas coisas turvas e mesquinhas. Quase tudo o que eles faziam era por medo. Eu conheço isso porque convivi com os homens. Começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É o medo. Eu acho uma fala assim, muito expressiva, não é, do pensamento do Ariano. O mesmo Ariano presente na obra é o mesmo homem. Por isso eu jamais poderia entender as ideias sem entender a vida dele, né? Quem convive com Ariano no dia a dia percebe uma total coerência entre as duas dimensões. Cuidado com que Ariano cria a literatura dele
É o mesmo cuidado que ele tem em se relacionar, em chegar junto de nós. Então, eu me lembrei que os manuscritos medievais do Apocalipse, nos manuscritos medievais do Apocalipse, o artista juntava texto e ilustração. E ele chamava iluminuras. Aí, como a minha gravura é um misto de iluminura, eu procurei fundir a iluminura medieval com a gravura popular nordestina e com os processos modernos de gravar pela luz. Então eu chamei iluminogravura. E foi daí que hoje eu faço dois tipos, a estilogravura em preto e branco e a iluminogravura que é em cor. Este chama-se Abertura sob Pele de Ovelha. Você percebe aqui nos títulos, no título, o alfabeto armorial, o alfabeto sertanejo, feito a partir dos ferros de marcar bois. Você vai perceber que essa ilustração ela é toda baseada no universo pictórico da pré-história brasileira. Alguns desses desenhos são identificáveis. Esses dois, por exemplo, estão na Pedra do Ingá, este que lembra uma espécie de cacto e este que lembra um candelabro. Então você tem sóis, luas, né, frutos, e estrelas, né? E aqui o poema que eu vou ler, o belo soneto que está aqui. Falso profeta, insone, extraviado, vivo cego a sondar o indecifrável. E já guarda a sibila inevitável, meu sangue traça a rota deste fado. Eu, forçado a ascender, eu mutilado, busco a estrela que chama inapelável. E a pulsação do ser, fera indomável, arde ao sol do meu pasto incendiado. Por sobre a dor, a sarça do espinheiro, que acende o estranho sol, o sangue do ser, transforma o sangue em candelabro e veiro. Por isso não vou nunca envelhecer. Com meu cantar supero o desespero. Sou contra a morte e nunca hei de morrer. Olhe, a cabra é um animal pelo qual eu sempre tive uma grande simpatia, tá certo? Instintivamente, como pessoa, eu sabia que a cabra era o animal indicado, um dos animais indicados para uma revalorização política, literária e econômica do sertão. Quando meu primo Manelito Dantas Vilar, Manuel Dantas Vilar Filho, quando ele recebeu a fazenda Carnaúma, ele sabendo desse meu entusiasmo, e ele também tinha, ele me chamou para nós dois juntos fazermos uma criação de cabra. Tá certo? Fazermos uma criação de cabra. Eu imediatamente concordei. Agora a gente quebrou muito a cabeça, eu e ele. Porque ninguém entendia de cabra. Quando eu estou dizendo ninguém aí, não só somente eu e ele, não. Os zootecnistas, os veterinários, os agrônomos, ninguém entendia nada de cabra. Então, depois de muito quebrar a cabeça, num trabalho a quatro mãos, que não estava interessando até onde tinha sido a mão de um e começava do outro, eu e Ariano, nós fomos aprendendo o seguinte, que a grande saída, o grande caminho para nós era um trabalho de preservação com regeneração da função leiteira, inclusive, em primeiro lugar, das cabras nativas do Nordeste. Nativa como nós somos nativos. Quando a gente começou a criação de cabra, tinha duas expressões
que a nós nos irritavam profundamente. Quando eles queriam valorizar uma cabra, eles diziam, essa cabra é POI, pura de origem importada. Aí, Manelito, eu vi uma vez ele dizer, chegou um zootecnista lá na Fazenda Carnaúba e perguntou, essa cabra é POI? Ele disse, não, é POD, é pura de origem daqui mesmo. Tá certo? Achei até muito bom da última vez que ele esteve por aqui. Eu achei danado de bom a proposta que ele fez para que a gente ficasse nomeando essas cabras. Porque chamava a parda sertaneja, a mochotó, o branca sertaneja, a graúna, o negra sertaneja. Ele disse, nós somos criadores de cabras ibero-brasileiras, vermelha, branca, preta e azuis, negra e azuis. Eu achei uma beleza, né? É a cabeça sensível de Ariano mesmo que pode fazer essas ciências, né? As cabras nossas são ibero-brasileiras como nós, tá certo? Como o povo brasileiro, né? E você vai ver que tudo o que eu estou dizendo a respeito da minha literatura tem a ver com cabra. Do mesmo jeito que tudo que eu digo com cabra, a respeito de cabra, tem a ver com o resto do meu universo. No meu caso, quando eu escrevi o Alto da Compadecida, me baseei em folhetos cujas versões orais tinham vindo para cá desde o século XVI, do mesmo jeito que as nossas cabras. Então, o cantador, os grandes cantadores, como Dimas Batista, Francisco Romano do Teixeira, Inácio da Catingueira, não é? Eles são a mesma coisa na literatura que a cabra gurgué, a cabra graúna. Inácio da Catingueira era, inclusive, negro, como as cabras graúnas. Está entendendo? Francisco Romano era pardo, como as gurgueias. Tá certo? Então, essa literatura que o pessoal não dá importância. Eu dei importância, desde o começo da minha vida de escritor, eu dei importância do mesmo jeito que dei importância à cabra nativa. Eu pedi que o grupo de balé da Edisca, dirigido por Dora Andrade, participasse desse espetáculo. Eu inventei essa tal aula-espetáculo, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, eu inventei quando eu fui secretário de Cultura lá de Pernambuco. Então, quando eu me tornei secretário, eu digo, a cultura brasileira está marginalizada, está colocada de lado. E eu vou fazer desse cargo de secretário da Cultura de Pernambuco, eu vou fazer uma alavanca. Eu vou ver se eu consigo deflagrar no Brasil inteiro uma discussão sobre a cultura brasileira, para trazê-la de novo para o centro do palco, que era o lugar onde ela nunca devia ter saído. Então, eu estou mostrando isso para mostrar que, por trás da festa do povo brasileiro e por trás da festa que, consequentemente, aparece nos meus livros, existe uma reivindicação ética e política, inclusive. Tá certo? Se eu acentuo a beleza
dos espetáculos populares, não é que eu esteja inconsciente das dificuldades pelas quais eles passam, não. É porque minha admiração por eles aumenta mais ainda. Dizem que o povo brasileiro é um povo irresponsável, porque passa fome e se veste, gasta o que não pode para se vestir com aqueles mantos bonitos durante 3 dias. Eu acho que isso é uma prova de grandeza e generosidade do povo brasileiro. Isso é um protesto, não é? Isso é um protesto do sonho contra a injustiça. Eles estão mostrando, com isso, que têm direito a uma vida digna e justa. E eles dizem, inclusive, eles se vestem com pedras falsas. São pedras falsas, mas são muito mais valiosas do que as pedras chamadas verdadeiras dos ricos, porque ali tem uma quantidade maior de sonho humano. Tá certo? Não é verdade? Fala para vocês. A língua portuguesa, não sou eu que digo isso não. Quem dizia era Cervantes. Cervantes dizia, a língua portuguesa é a língua mais sonora e musical do mundo. Eu sempre desconfiei disso. Eu acho português a língua mais fácil e a mais bonita. Tá certo? A língua mais fácil e a mais bonita. E quer ver eu provar que é? O pessoal diz por aí que não é. Eu vou mostrar que é. Repara uma coisa. Está aqui. Se eu pegar o analfabeto mais ignorante de Fortaleza, eu mostrar isso a ele, ele diz, eu digo o que é isso? Ele diz, é um livro. Mas se for em inglês, não é. É book. Olha que coisa horrível. E se escreve book. Não é? Estão conversando? Isso é uma conversa. Olha book. E escreve book. Que língua horrorosa. Eu já disse isso várias vezes na Alemanha. Se eu nascesse na Alemanha, eu era mudo. Porque aquela língua eu não aprendia, não. Tá certo? Deus me livre e guarde de nascer no lugar daquele. Deus sabe o que faz. Foi ótimo fazer eu nascer aqui. Era o único jeito de eu falar. Porque era a única língua que eu aprendia. Mas bem, eu digo isso porque eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a invasão que a língua portuguesa está sofrendo. Está uma coisa demais. É palavra em inglês para todo canto. Depois eu reconheço, eu já estou ficando. O pessoal diz que eu sou radical. Eu sou mesmo. Eu reconheço, eu sou radical porque estão radicalizando demais para o lado de lá. Não é? Aí eu radicalizo para o outro lado para ver se chega pelo menos no meio termo, descendo. Eu só vou terminar. Um país que tem uma arte dessa precisa imitar ninguém. Não é? Hein? Pronto, quando Dora faz um espetáculo como esse, então ela está indicando também um caminho político para o país. Isso aí, é isso aí. Eu estou acabando. Essa aqui, eu fiquei com essa junto, porque essa para mim é um símbolo, tá certo? Essa aqui é um símbolo. Porque, veja bem, eu já estou mais para lá do que para cá. Eu fui formado no Brasil Oficial, queira ou não queira. Eu sei que eu já estou perto, mas uma figurinha como essa, tá certo? Isso é um símbolo, esse espetáculo é o símbolo do que o Brasil pode ser, do que o Brasil deve ser, do que o Brasil vai ser. Tá certo? Vai ser. Eles podem trair, vender, tentar aviltar, mas um povo que tem um espetáculo como esse povo pode ter esperança.
namorada, ela agora está morta. Eu não sei mais se está mesmo apaixonado por ela naquele tempo. Mas tivesse. Era a paixão que não derrubava as outras. Pensei que acrescentava as outras. Não tomava lugar nenhum ao outro. Talvez estivesse mesmo apaixonado por ela, e acho que ela respondia com a paixão igual a minha. Pelo menos hoje em dia, ele ficou guardando como uma revelação. Um dia que nunca se transformou numa data, que se perdeu num mês qualquer, um ano cada vez mais remoto e impreciso. Um dia nítido, então, situado num tempo que se perdeu completamente. Penso nela de repente, daquela de lá, que procuro uma terça para dizer que é livre de vida na esquerda. Não interrompa o exercício, pensamento passa. Pensamento é mesmo a coisa toda. Muitas vezes suspendo a leitura de um jornal, mas chega a hora, cansado, e a lembrança dela fica comigo. É um dia inútil, um domingo de tarde, inquietinho, pensado, em ir ao cinema. Mas na tarde de cartão postal, vestia de luxúria. Paramos na beira da lagoa, olhamos pela luz, e batíamos para a direita. Olhamos no olho da igual, o silêncio das águas paradas. Feitamos a paz das saudades da parada. No momento, feitamos o sol, o vento, o fogo, o dedo da vida. Vimos na tarde, feiçando do rio, e a morta luz da sua escala. Logo depois, desapareceu de novo nas águas da lagoa. Tive a grande vitória com ela, Vitória Moral, em seguida. Então, sexo entre nós seria tão natural que não procuramos das palavras. Acho que ela da noite era um pouco ingênua sobre isso. E como espantada na noite, quando viu, saindo no escuro da praia, um casal que tinha acabado de completar os cabeças. Muito espantada que o casal saiu, é uma palavra, uma carícia, indiferença, suspensão. Há 2 semanas alguém telefonou para dizer que ela morreu. Há 2 semanas alguém me telefonou para dizer que ela morreu. Pediu-me que avisasse os outros amigos naquele tempo. Não avisei a ninguém, desagrado mais, nem caí sozinho. Faço isso como se assim, a proteger a distância. E agora? Acho que agora ela está mais perto de mim. Agora que ela está mais. Acho que agora ela está mais perto de mim do que antes. Não preciso de fotografia, não preciso tentar despertar o passado. Não uso disso, não leio o livro que ela me deu. Preciso ajudar nessa sobremesa e fazer uma etapa. Os postos da memória me voltam a ver as barreiras filhando, cantando com o corpo. Sou enorme, isso não é enorme, acho que eles estavam uma vez apaixonados por ela. Nem eu nem ela sabíamos dançar, que devíamos fazer. Preparamos sem pressa o silêncio entre nós. Nós mesmos pelo que não dissemos. Nos enterramos pelo que não nascemos. A vida segue sem ser sorrir. Tudo sobre nascer, morrer, tudo. Foi só isso, cara. Talvez tudo isso. Aí, muito rápido. E depois, de novo, o silêncio das águas faladas. Meu anjo da guarda, eu quero saber do dia e da hora que eu é de morrer. Eu é de morrer quando Deus for servido. O meu anjo da guarda, meu Jesus. Meu Jesus querido, reino da glória, me dê meu rosário que eu quero ir-me embora. Eu quero ir-me embora lá pro céu também. Deus me dê a glória para sempre, amém.